Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a FLCU, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, com a Natalina Almeida de Jesus. Natalina é assistente social, formada pela PUC de São Paulo, mestre em assistência social, em serviço social, também pela PUC de São Paulo, e tem um longo currículo, além do seu mestrado ter trabalhado justamente, a sua dissertação de mestrado aborda o adolescente em conflito com a lei, e ela tem um longo currículo trabalhando com a questão do adolescente, com a infância. Fala um pouco mais, Natalina, que o currículo é grande, eu não lembro de tudo. Fale um pouco mais do seu currículo trabalhando com criança e adolescente. Eu comecei como voluntária no bairro, em São Miguel Paulista, onde a gente trabalhava com os adolescentes já fora da escola, que estavam com dificuldades, naquela época ainda nos resquícios da ditadura militar, era muito difícil e a gente tinha já uns adolescentes no bairro bastante vulneráveis. Comecei como voluntária, depois terminei a graduação, fui ser diretora de creche, depois fui ser conselheira tutelar, trabalhei na FEBEM há alguns anos, depois, nos anos 90, fui conselheira tutelar na cidade de São Paulo, sendo o primeiro grupo de conselheiros tutelares da cidade. Aí depois trabalhei na FEBEM novamente, trabalhei em vários locais e sempre na área da infância, né? Grande parte da minha experiência profissional sempre foi na área da infância e da adolescência. Finalizando, eu me aposentei no judiciário como assistente social, trabalhando com adolescente com prática infracional, trabalhando na vara especial da infância e da adolescência, que trabalha exclusivamente com adolescente com prática infracional. Toda essa sua experiência trabalhando com criança e adolescente, em especial com criança e adolescente em conflito com a lei, prática infracional, hoje está pautado aí na nossa sociedade, a grande mídia, os setores conservadores têm pautado na sociedade a questão da redução da maioridade penal. Como é que você vê esse tipo de pauta que está sendo colocado na sociedade? Olha, eu particularmente, aqui hoje tá até fácil falar, porque a gente pega a visão particular. A minha visão particular sempre foi ser contra a redução da maioridade penal por uma questão histórica, por uma questão das ideias contra a juventude, ideias autoritárias contra a juventude. O Brasil é um país que se pode dar ao luxo de menosprezar a juventude, né? De tratar com autoritarismo, com violência. Então, só por isso, a gente já é contra. E aí eu peguei vários argumentos, né, dos últimos dias, várias coisas da Folha de São Paulo
que também, exclusivamente, além da minha formação, além do meu preparo, que eu digo que eu sou contra e que a gente não pode desperdiçar a juventude dessa forma, eu peguei dados da Folha, por exemplo, eu peguei basicamente um artigo do Gilberto de Menstein e um artigo da Susana Singer, que aí está da Folha de São Paulo. O Gilberto de Menstein, ele fala de 200 mil mandados sem execução. Então, a gente pode começar falando disso. Nós queremos inserir vários adolescentes na prisão. Aí a gente está dizendo que tem 200 mil mandatos sem cumprimento. Para começar, como é que a gente acrescenta mais gente a esses mandatos sem cumprimento por falta de infraestrutura, porque as cadeias estão lotadas? Nós vimos reportagens atuais da condição da cadeia, eu não preciso ficar comentando muito aqui. A gente vê como estão os presídios hoje. Além de tudo, além de todas essas coisas que a gente ouve falar, nós vimos um caso recente aí, só para não dizer que a gente está desinformada, nós vimos o caso de 2 presos numa caixa d'água. Isso para não falar de outras coisas, sem contar que o ano passado eu também fiz pesquisa pela PUC de São Paulo, andei visitando os presídios femininos, os 11 presídios femininos de São Paulo, eu pude ver em loco o que é o presídio hoje e a quem e para que a gente tem um exército de gente completamente na invisibilidade e a serviço da violência. Então, nós vamos botar muito mais jovens na violência. Isso é a primeira coisa. Então, a segunda coisa são os dados da própria Fundação Casa, né, os dados dos adolescentes, né, qual é o perfil desses adolescentes. Então, que perfil é esse? Que eu também peguei os 3 primeiros dados. Eu estou aposentada há 2 anos, eu trabalhava exatamente com essa matéria e os dados não mudaram tanto. Então, qual é o primeiro lugar? Qual é a primeira infração dos jovens? É tráfico de drogas, com 41,8%. Aí depois vem o roubo qualificado, 39%. Em terceiro lugar, o roubo simples. O roubo qualificado é o roubo com uso ou arma, com algum tipo de ameaça. Aí os que cometem latrocínio, eles são 0,9% dos internados. Então, a quem nós queremos punir com essa história? Esses dados, somado à questão da pobreza, da anticidadania, da rejeição à juventude, como a gente está falando, e da falta de educação adequada, da falta de uma educação que prenda, que estimule, que coloque o Brasil na rota da alta tecnologia, né? Que é isso que a gente precisa investir no jovem, né? Que coloque ele, que cuide da sua saúde, da cultura, do primeiro emprego. Isso que nós precisamos construir políticas públicas para a gente ter a juventude, né? Tem um dado que você colocou aí, Natalina, que é a questão da proporção de jovens que cometem latrocínio. 0,9%, não é isso? Isso, 0,9%. Então, menos de 1% comete latrocínio. E nós vemos a mídia, que na maioria das vezes é sedenta de sangue, né? Um setor grande da mídia vive do sangue, né? Do crime. Na verdade, eles vivem do crime, que eles incentivam o crime. E da violência. E da violência. Sustentada por isso. Tem colocado insistentemente como se fosse uma verdadeira calamidade de jovens
que roubam e matam, como se isso fosse 90%, 100% da criminalidade que envolveria adolescentes. Fala um pouco mais, eu queria reforçar muito esse aspecto dessa proporção quase insignificante no todo da criminalidade, e aí, além da criminalidade, tem essa quantidade de jovens que não necessariamente estão na criminalidade, mas estão em condições vulneráveis, né? Estão absolutamente extrema vulnerabilidade. Então fala um pouco mais dessa proporção de jovens, desses crimes que normalmente chocam e que a mídia faz uma exposição enorme, com aquilo que é real na proporção da criminalidade, desse estilo de criminalidade. É claro que a gente tem que se preocupar, né? Todo atentado contra a vida é preocupante. Agora, a experiência diz, né, que esse jovem, ele vem de um atentado contra a vida dele, às vezes da barriga da mãe. A mãe já é uma pessoa extremamente vulnerável e ele foi gerado em condições de absoluta vulnerabilidade. Isso é dever do Estado, né? O Estado precisa atuar para diminuir a desigualdade social. Nós temos dois Brasis, aquele que é cópia da Europa em tudo, que pode importar tudo da Europa e viver na sua redoma, e a grande maioria da população negra, pobre, né? E que não tem um lugar mínimo para sobreviver, não tem moradia digna, não tem escola decente, é um não ter. Então, é dessa população que a gente está falando e é nessa população que a gente tem que investir. Investir de jeito positivo, não com a ação da polícia. O que nós temos historicamente no Brasil? A guerra contra a vítima, a culpabilização da vítima. E esses jovens, eles estão neste patamar. É interessante dizer também que esse jovem, ele muitas vezes, ele assume o crime, mas a organização, hoje em dia, não é ação individual. O jovem, quando ele está no crime, ele está junto com, e geralmente com adultos. São os adultos os que se escondem nesta pele desse ser humano em vulnerabilidade, que vai assumir o crime para encobrir o crime em si. Quer dizer, ele vira o escudo a quem a população rejeita, ele vai para a Fundação Casa e hoje querem que ele vá para a prisão, mas ele é o escudo do crime organizado em si. Ele é só a parte vulnerável, é o testa de ferro. Não necessariamente ele é o mandante ou ele é, né? Ele está na linha de combate. É o soldado, ele não é o responsável. O Estado, em particular o Estado de São Paulo, historicamente tem tratado a juventude dessa maneira que você coloca, de punir, de excluir. E nós temos exemplos históricos aí, tristes, como a conhecida Operação Camanducaia, na década de 70, se não me engano era Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança, que simplesmente sequestravam crianças e mandavam bem para longe, um dos lugares chamado Camanducaia, por isso a Operação Camanducaia. Recentemente, por conta da grita que houve, da indignação que houve por parte da população, parte significativa da população, por conta de crimes recentes praticados por jovens, o governador do estado começou a fazer uma campanha, que na verdade é uma campanha pela redução da maioridade penal. Este mesmo governo do estado não consegue enfrentar o crime organizado, e nós vivemos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, situações absurdas como aquela que foi a verdadeira guerra que o PCC
travou aí, que é o crime organizado, pesado, matando policiais, etc. e tal. Não te parece uma contradição um governo que, por um lado, tem uma postura tão leniente, no mínimo, ou acovardada em relação ao crime organizado, pesado, perigoso, e, no entanto, com crianças, se colocam crianças e jovens, que ainda que alguns, como se fala, são exceções, tenham praticado crimes violentos, se colocam de uma forma tão dura, tão pretendendo passar tanta competência e dureza no sentido de reduzir a maioridade penal. Como é que você vê essa contradição desse governo do Estado de São Paulo, Natalina? Primeiro, é interessante lembrar, e lembrar também que dessas mortes, né, desse período aí que é muito triste, né, que é um período recente, nós não estamos sob os holofotes da ditadura, e a gente tem muitos jovens que morreram inocentes em todas esses grandes confrontos. Quem perde geralmente é a população, não é? E sob a anuência de um governador que se diz dentro do Estado de Direito e da democracia. Isso que é o mais triste. Agora, é triste também a gente vê que um governador vai para o lado mais fácil da conversa, que é o surto de autoritarismo, né? Então, a gente tem um Brasil e um Estado, né, que na hora da dificuldade, que na hora que precisa se posicionar, vai para o lado autoritário, o lado mais fácil, que é culpar a vítima novamente. Porque ele, mais do que ninguém, tem esses dados. Ele, mais do que ninguém, sabe que não vai reduzir a violência. Ele, mais do que ninguém, sabe que tem 200 mil mandados sem execução e quantas prisões precisariam, teoricamente, só para cumprir esses mandados. Sabe do estado que estão as penitenciárias brasileiras e de São Paulo, né? Que São Paulo tem o maior número de presos. Então, são coisas, quer dizer, é apontar para uma situação de dizer que tem controle do Estado, o Estado que ele, de certa forma, ele ajudou a piorar, porque o crescimento do crime organizado foi no comando dele. Essa guerra do PCC, toda essa guerra do PCC foi sob o comando dele. E o PCC, claro que eu não estou aqui justificando, mas a precariedade em que chegou os presídios, a condição de funcionamento que chegou os presídios, o PCC é a organização do crime, claro que lógico que eu não estou defendendo o PCC, mas eu digo que é uma resposta à falência do Estado, nesse aspecto. O Drauzio Varela, importante médico que escreveu a história lá do Carandiru, recentemente ele afirmou numa entrevista que a origem do PCC está justamente no massacre do Carandiru. O próprio Drauzio Varela, com toda a autoridade, é uma pessoa que trabalhou lá mais dentro, do que ninguém, ele sabe, conhece de que a origem estaria... Então, ou seja, o Estado, a partir da sua truculência absurda, que foi o massacre do Carandiru, deu origem a uma organização criminosa que se estruturou por dentro dos presídios e fora do presídio, e hoje, de certa forma, coloca o Estado também, esse próprio Estado, numa situação bastante constrangedora, bastante difícil. E o governador tergiversa, né, desvia, aproveita a onda que a mídia fez em cima desse ou daquele crime praticado por um adolescente e aí joga todas as suas energias como se esse fosse o grande problema, né, fosse resolver. Como se fosse resolver a questão da violência aqui em São Paulo. Para concluirmos, Natalina, eu queria que você falasse um pouco
Existe um projeto do governo federal organizado pela Secretaria da Juventude, pela CEPIR, que é a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, que é o Juventude Viva, que é um projeto que trabalha muito essa questão de uma ação social, de uma ação cultural junto à juventude. Você acredita que essa seria uma resposta mais adequada, ao invés da resposta policial, da violência, do massacre que o governo do Estado tem dado? Esse projeto que trabalha com o resgate da juventude, oferecendo opções de trabalho, opções culturais, opção de educação, de lazer, de esporte, etc. Você acha que esse poderia ser o contraponto, poderia ser a saída? Com certeza, e sem dúvida alguma. No lugar que o jovem tem o seu protagonismo minimamente assegurado, esse jovem ele não vai para o crime, apesar do crime do tráfico de drogas, que é hoje o grande aliciador de jovens, né? Ele sabe a diferença, ele consegue perceber, né? O jovem precisa de protagonismo. Que protagonismo é esse? É identidade garantida, trabalhar a sua questão racial, as suas origens, a sua cultura, não é? O seu território. Todo trabalho sério com a juventude passa por essas questões, né? De resgatar a sua identidade. A identidade do jovem da periferia é uma identidade muito frágil, é uma identidade sem razão de ser, é uma escola que não tem vida. É a escola do não, é a escola. Antes a gente ia para a escola porque a gente pensava, eu quero ter um futuro diferente. Hoje a escola, ela nega isso. O jovem está em conflito com a escola. Nós temos que oferecer educação de qualidade, cultura, primeiro emprego, identidade. Ele precisa conhecer suas raízes, gostar do seu bairro, ver possibilidade dele transformar o seu bairro de periferia. E é óbvio que projetos como esse, nós fatalmente estamos dando uma pancada vital na violência, né? A gente precisa fazer alternativas. Ele tem que ter alternativa. Ele tem que saber que não é pela violência que ele vai conseguir sobreviver e sustentar sua família. Ele tem que ver outras formas, outros mecanismos. E é essa juventude, é lá na periferia, é estar oferecendo alternativas. Isso é papel do Estado. E não combater com demagogia, porque nem vai conseguir combater, né? Não a polícia violenta da forma como está. Então, a gente precisa ir com alternativas diferenciadas. Né? Existem projetos, esse projeto, a prefeitura, que também está fazendo o resgate, começa a discutir cultura, sabe? Levar a cultura para a periferia, contratar músicos regionais, contratar a juventude. Tem uma juventude bonita produzindo coisas. Né? Você falou agora em prefeitura, até o tempo já está esgotando, mas acrescentar o que me parece muito importante, uma iniciativa da prefeitura, justamente da CEPIR, que foi criada agora, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial na prefeitura, do qual o titular é o Netinho de Paula, pagodeiro, que eles estão fazendo uma discussão junto com os meninos e meninas do funk, que o funk, que é tão estigmatizado, que a bancada da bala na Câmara, né, que são os policiais, alguns que acham que tudo se resolve na bala, que querem proibir, querem botar polícia, etc., eles fazem um trabalho, estão dialogando com esse segmento. Nós sabemos que tem vários problemas entre o funk, como tem escola de samba, como tem no rock, como tem um monte de problema.
seja de droga, seja de vários tipos de problema. Mas é uma manifestação que pode não agradar do ponto de vista estético para mim e para você, mas é uma manifestação que essa juventude tem e que isso, ao invés de ser reprimido, pode ser agregado. Então parece que essa diferença e essa iniciativa da CEPIR municipal, que eu tenho percebido que tem sido feito, me parece positiva e eu acho que vai nessa linha que você estava falando, de valorizar a identidade, valorizar a sua produção cultural, valorizar ele enquanto indivíduo, talvez esse seja o caminho, né? Com certeza. Sempre contra a violência, contra o trogloditismo, contra a força. A gente tem que estabelecer culturas, nexos de cultura de paz sempre. Conversamos aqui com a Natalina, assistente social, mestre em serviço social pela PUC de São Paulo, com uma larga experiência no trabalho com criança e adolescente, em especial adolescentes em conflito com a lei, desenvolveu a sua dissertação de mestrado, sua pesquisa de mestrado nessa linha e conversou aqui conosco, dando várias opiniões importantes, várias reflexões importantes a respeito desse problema dentro da nossa sociedade, um problema que atinge principalmente a população mais pobre, a população da periferia, em especial a população negra. Muito obrigado, Natalina, pela presença. Espero que continuemos junto aí em várias outras lutas, várias outras atividades. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito bem. Tivemos aqui mais um programa do Inspira. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter participado com a gente. Espero que você continue nos acompanhando. É sempre bom entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail através do e-mail inspira@terra.com.br ou entre no nosso site www.inspir.org.br. E existe também o nosso jornal que nós temos enviado para os sindicatos. Procure no seu sindicato o Jornal do Inspir e esperamos que no próximo programa você esteja novamente com a gente. Muito obrigado e até o próximo. Jamba Cacumbi Querema, Turiauê.